Então, pessoal, a que ponto nós chegamos, né? A questão dos influencers, o mercado dos influencers, que já é chamado dessa forma, já se tornou um negócio bilionário, sim, movimenta bilhões todos os anos, né? E existe até uma previsão, inclusive, de que esse mercado pujante, que tem crescido tanto aí, chegue realmente na faixa aí dos 143 bilhões de reais até 2030, até o final dessa década. E aí essa reportagem aqui da Folha traz um monte de casos muito bem sucedidos de influencers que ficaram milionários aí por conta de suas redes sociais e tudo mais. Aqui no Brasil a gente tem vários exemplos disso aí, pessoas que ganharam muita grana, muito dinheiro aí, e que ganham realmente um status muito elevado até na internet, são verdadeiras celebridades hoje em dia, pelo menos desse submundo, né? Mas aí, você acha que esse negócio aqui é sustentável, esse tipo de situação? Você acha que essa moda dos influencers, essa onda aí, realmente é uma coisa positiva para a nossa sociedade? Vamos conversar então brevemente sobre esse tema aqui, ver a minha opinião a esse respeito, trazer a coisa um pouco também, não apenas do âmbito econômico, é claro, mas para o âmbito moral e tentar tirar alguma ideia construída aí ao final desse debate, né? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, em primeiro lugar, sobre influencer, influenciador digital, eu já fiz um vídeo há um bom tempo aqui no meu canal, tratando sobre o tema de uma forma específica, um texto bem trabalhado, um vídeo assim, modéstia à parte, muito bem produzido e tudo mais, que vale a pena ser conferido, que é esse aqui, ó. O influencer tem que acabar, né? A thumbnail dele, e o título é: Os influenciadores digitais são uma praga do nosso tempo. Pelo nome aqui, pelo título, você já pode ver que eu realmente aí não curto muito essa ideia dos influenciadores digitais, né? Mas veja esse vídeo depois de assistir esse aqui, que vale a pena para conhecer a minha opinião de forma mais aprofundada, né? O que eu tenho que colocar em cima da mesa é o seguinte: é óbvio que existe gente que trabalha na internet e que tem um trabalho que realmente tem valor. As pessoas ganham dinheiro com isso e é um trabalho que traz valor para a sociedade. É óbvio, todos nós consumimos conteúdo na internet que tem essa característica. Isso é muito importante frisar. O conteúdo está aí na internet para ser consumido mesmo e tem muita coisa boa. Nós temos uma quantidade de informação à nossa disposição hoje em dia, na história da humanidade, que nunca aconteceu antes. Nunca nós tivemos tantos temas sendo colocados diante de nós de uma forma tão fácil, praticamente gratuita aí, e nunca tanta gente ganhou dinheiro fazendo isso, o que é mais incrível ainda. Então você consegue acompanhar debates aí sobre saúde, debates sobre cuidados com o corpo, música, geopolítica, guerra, economia, finanças, sobre qualquer tema que você quiser se aprofundar, religião, libertarianismo, claro, por que não, né? Você acompanha notícias em tempo real, com diversos vieses, a coisa é impressionante. Então, que tem gente que trabalha na internet e fornece algo importante, isso é verdade. De onde que surge a ideia do influencer, do influenciador digital? Surge justamente da percepção de que pessoas que trazem algo de interessante, de importante para agregar para aqueles que consomem o conteúdo na internet, essas pessoas acabam tendo uma característica bastante peculiar, né? Na verdade não é tão peculiar assim se você considerar o comportamento humano, mas na internet é algo que se tornou peculiar em algum momento, que é o seguinte: o cara, por exemplo, lá é uma referência em crítica de cinema, digamos assim. Então as pessoas reconhecem o valor dele enquanto um crítico de cinema. O cara tem muita gente que segue ele e tudo mais, que acompanha as opiniões dele sobre cinema. Acontece que esse cara começa a dar opiniões sobre outros temas e essa opinião dele sobre esses temas que ele não domina, né, que ele não se tornou famoso por falar desses temas, essas opiniões acabam de fato aí repercutindo em seus seguidores. Eles começam a ser influenciados por essas opiniões acessórias desse camarada aí. Pense no Felipe Neto, né? Hoje ele fala sobre absolutamente tudo, mas ele não começou assim falando sobre absolutamente tudo. Ele tinha ali uma coisa mais específica voltada para a cultura pop, opiniões muito ácidas e tudo mais. Acabou aí migrando para falar de absolutamente tudo. Política, vida, enfim, qualquer tema que ele gosta de falar aí e tudo mais. Então surgiu de fato essa figura do influenciador, a pessoa que, dada a sua relevância em algum tema ou em alguns temas, acaba influenciando os seus seguidores
em vários outros temas. Isso, obviamente, dá muito dinheiro para a pessoa, porque ela acaba até se tornando aí uma ferramenta de marketing, né? A pessoa é uma influenciadora, ela influencia os seus seguidores a comprar determinados produtos, por exemplo. Isso é muito bom do ponto de vista financeiro. Então, é natural que isso aconteça. O ser humano sempre foi influenciado por outras pessoas. Isso é plenamente normal de acontecer. Agora, então, o que acontece? Surge a figura do influenciador digital. Mas esses primeiros, aí, os pioneiros da área, não se chamavam assim. Por quê? Obviamente, você não quer ser influenciado por ninguém. Nenhum ser humano quer se sentir sendo manipulado por outra pessoa. Todos nós queremos acreditar que nós estamos no controle das nossas decisões. Então, a influência acontece de uma forma dissimulada, uma forma subjetiva, né? A pessoa está sendo influenciada, mas não percebe isso. Esse é o segredo da influência efetiva sobre uma pessoa. Mas aí criaram essa ideia do influenciador digital. O que acontece? Agora você tem uma epidemia de pessoas que colocam lá na bio do Instagram delas que elas são influencers. Sou influenciador digital. Como que uma influência pode funcionar dessa forma? Se você bota isso lá na descrição do que você faz, você diz para a pessoa, olha, assista os meus vídeos, assista o que eu vou falar, porque eu vou te influenciar a fazer isso, a comprar determinado produto. A coisa não funciona dessa forma. Então essa é a minha grande bronca com essa ideia do influenciador digital. Então sim, muita gente ganha dinheiro com a internet, muita gente começou a ganhar no passado, muita gente começa a ganhar agora, desbravando novas áreas, novos meios, aí, novos nichos, né? A internet como um todo é um grande oceano azul, né? Essa é uma expressão que a gente traz aí no estudo da administração e tudo mais. Eu tenho faculdade de administração, né? O Oceano Azul é um lugar que não foi desbravado ainda, o mercado que está ali para ser conhecido pelos concorrentes. Então é um lugar que a pessoa chega e não tem ninguém ali ainda concorrendo com ela, ela nada de braçada nesse Oceano Azul, né? Então a internet, as mídias sociais foram um oceano azul lá no passado. Agora elas não são mais, a concorrência está brutal aqui nesses meios. Quem começou muito lá atrás e deu certo, continua ganhando muito dinheiro até hoje. Mas ainda assim você consegue, vez ou outra, desbravar aí um nicho específico desses meios que não havia sido desbravado por ninguém. Aquele cara lá, o Rodrigo Góes, né, do Fake Nery, o cara começou fazendo uma brincadeira e em poucos meses o cara tem quase 1 milhão de seguidores já aqui no YouTube, né? Então o cara foi um fenômeno que acertou em cheio um setor específico aí da internet. Então ainda dá para ganhar muito dinheiro. Agora acontece que esse mercado como um todo está cheio de pequenas pessoas, pequenos influencers aí, que não vão a lugar nenhum no final das contas. Essa é a verdade. Por que não vão a lugar nenhum? Porque eles não trazem nada de importante para a sociedade. Claro que tem alguns que caem nessa categoria e que realmente aí têm algum sucesso, ganham dinheiro. Eu lembro da minha sobrinha falando um dia comigo, aí eu comentei sobre o filho lá do Leonardo e tudo mais, que eu não sei o nome, não lembro o nome dele agora. Ia fazer um show por aqui, né? E ela falou, ele é casado com a Virgínia. Eu falei, quem que é a Virgínia? Não conheço essa mulher. Aí ela falou, ela é uma influencer. E eu perguntei, o que ela faz como influencer? Aí minha sobrinha respondeu, ela posta foto dela viajando, dela no dia a dia e tudo mais. Aí eu falei, então ela não faz nada, né? Aí minha sobrinha parou, pensou e falou, realmente ela não faz nada. E é basicamente isso, né? Pessoas que não fazem absolutamente nada e que são influencers. Por quê? Por que ela vai influenciar outras pessoas se ela não tem nada a agregar, não é? E aí nós chegamos na coisa mais ridícula de todas, que é o absurdo de você retratar qualquer palhaçada da sua vida aí para ganhar visibilidade como influencer digital. Por exemplo, um caso aqui de uma senhora chamada Fabiola Amorim aí, que reclamou, usou o Instagram para reclamar, ficou chocada aí com a situação, um casamento aí dela que ela gastou 300 mil reais para fazer e aí ela não recebeu nem 10 mil reais em presentes, né? Uma coisa assim, bastante besta no final das contas pra ela postar e tudo mais. Poxa, as pessoas que estavam lá no casamento vão ver essa postagem naturalmente e vão ficar pé da vida com ela, né? Mas aí eu fui procurar saber quantos seguidores essa pessoa tem aqui. Na verdade, ela tem 92 mil seguidores no Instagram. Tudo bem, é muito mais do que eu tenho. Mas convenhamos, não é muita coisa para os padrões atuais dos grandes influencers, né?
A que ponto chega o grau de autoimportância que essas pessoas se dão, né? Certamente você se lembra em obras do passado aí, né, filmes e séries de TV e tudo mais, em que coisas ridículas eram demonstradas como exageros da cultura, né? Como se fosse um exagero do que acontece atualmente. Pense naquele filme lá, Idiocracia, né? Que tinha um programa lá de televisão que se chamava Chute no Saco, eu acho, que basicamente era isso que o nome sugere, né? Então, representando aí a pobreza da cultura pop como um todo. Agora acontece que essas coisas que eram absurdos, né? Exageros para criticar a cultura pop, hoje na mão dos influencers são a realidade, são a norma, né? São a grande normalidade hoje em dia, né? Isso demonstra claramente uma pobreza cultural que nós vivemos. E aí fica a grande questão, isso é bom, isso é ruim? Do ponto de vista libertário, esse pessoal está ganhando dinheiro de forma honesta, eles não estão prejudicando ninguém, não estão roubando, não estão fazendo mal, plenamente belo e moral o que eles estão fazendo aí, ganhando dinheiro. Agora sim, do ponto de vista do crescimento da sociedade como um todo, claro que a imagem do influencer, o influencer consolidado hoje com o nome dessa palavra, né? Não do cara aí que é inteligente em matéria política e as opiniões dele em outras áreas são levadas em consideração também. Não estou falando dessa pessoa que realmente influencia outras, porque isso sempre aconteceu na história da humanidade. Estou falando da pessoa que tira foto fazendo compra, viajando e, sei lá, falando bobagem, groselha e tudo mais, e que milhões de pessoas seguem a pessoa por justamente não fazer absolutamente nada, e pessoas ficam reagindo ao dia a dia completamente ordinário de uma pessoa completamente ordinária, né? Isso aí realmente não acrescenta nada para a vida de ninguém. Você passar o seu dia vendo conteúdos de pessoas que não fazem absolutamente nada é o píncaro, né? É o máximo aí da inutilidade, da bestialidade. É o louvor da inutilidade, da ordinariedade da vida cotidiana de pessoas que não têm nada a oferecer. Infelizmente, isso aí é uma característica do nosso tempo. Um conteúdo cada vez mais vazio para consumidores de conteúdo cada vez mais vazios, né? Mas fazer o quê? Isso é um produto do nosso tempo. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Até a próxima.